Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler. O que a gente faz quando uma plantinha que era para ficar assim está ficando assim? Por mais que a gente regue, por mais que ela esteja na iluminação adequada, vem comigo que eu vou te contar o segredo que tem salvo minhas plantas. Eu uso há muito tempo, mas ultimamente eu tenho feito testes. Então, gente, é comprovado, realmente funciona. Se você é novo, seja muito bem-vindo, já se inscreva no canal, ative o sininho e vamos falar tudo sobre isso aqui, ó. Se você usar isso aqui nas suas plantas, nunca mais vai acontecer isso, gente. É a casca de arroz carbonizada. Gabriel, você já tá preparado para as perguntinhas, Gabriel? Vamos ver, Tá nada, vamos gente. desenrolar. Ele não tá preparado nada. Eu falei assim, vamos logo gravar, que eu já tava com a mão na casca de arroz. Trouxe aqui algumas coisas que eu quero mostrar todos os benefícios da casca de arroz carbonizada para vocês. Essa flor de maio, ela tava tomando muito sol e ela começou a ficar feia. E como eu sabia que eu ia gravar esse vídeo em breve, o que eu fiz? Eu falei assim, gente, eu vou plantar numa terra ruim, num substrato ruim que eu peguei do chão ali do quintal, pra ver como que ela fica. E é assim que ela ficou. Então, se você tá com uma plantinha que você fala assim, Henrique, eu tô regando, mas ela fica murcha, coloco mais água, ela piora. É o substrato que é o problema, tá? Então, só vou dar um exemplo aqui pra vocês. Aqui, Gabriel, filma aqui, que agora tá difícil, que a cachorra tá bem aqui no meu pé. Eu peguei essa terra, olha o que vai acontecer, gente. Tá vendo que terra maravilhosa? Só que não. Peraí, Maria. Filma aqui, Gabriel. Olha o que tá acontecendo. Eu tô tentando gravar, mas a cachorra tá no meu pé. Gente, uma terra assim, ó, eu vou tentar melhorar ela com casca de arroz. Só pra vocês verem a diferença, ó. Antes e depois que a gente coloca a casca de arroz e mistura, vamos quebrar todos esses... Nossa, o que é uma pedra, né? Esses torrõezinhos. Esses torrõezinhos. Olha como ela que tava assim, ó, já não consegue mais se compactar. Porque a casca de arroz carbonizada deixa a terra soltinha. Então, aqui eu tenho uma flor de maio que está num substrato com boa drenagem, porque as plantas precisam do que dentro da terra, Gabriel? Oxigênio. Oxigênio, gente. Eu chutei, viu? Chutou e acertou. Essa aqui, eu vou tirar do vaso para vocês verem. Filma aqui, que coisa horrorosa que tá esse substrato. Uma terra, ó, é um barro, gente. A planta, além de não conseguir respirar, ela não consegue nem enraizar. Então eu fiz isso de propósito, eu maltratei essa plantinha justamente por conta desse vídeo. Em nome da ciência. Hã? Em nome da ciência. Em nome da ciência, mas agora vamos salvá-la novamente. Se eu pego uma terra assim, que é um barro, vou até fazer aqui dentro, ó, vou deixar esse barro. Misturo a casca de arroz carbonizada. Vou misturar bem nesse barro que vocês já vão vendo como ela vai ficando mais soltinha. E agora sim, se eu plantar aqui, ela vai conseguir enraizar e se recuperar. Então, gente, nesse vídeo vamos falar todos os benefícios da casca de arroz e como usar, né? Que é o mais importante. Por isso que eu gosto de fazer na prática, pra gente não ficar com dúvida. Porque não é pra toda planta que a gente vai usar a mesma quantidade de casca de arroz. Certo, Gabriel? Certo. Deixa eu me recompor aqui e já falar que a casca de arroz, quando ela é carbonizada, ela é estéril. Ou seja, é livre de qualquer tipo de doença. Então, não vai nascer praguinha, não vai ter fungo. Eu não gosto de usar ela in natura. Dá pra usar também, mas eu tô indicando pra vocês a casca de arroz carbonizada. Depois que o arroz é beneficiado, essa casca vai lá, fica dias queimando e a gente tem, ó, a casca do arroz carbonizada. A gente não é cinza, tá? Porque tem gente que faz, se você não tomar cuidado... Vira cinza. Vira cinza. Então a gente quer ela bem queimadinha assim, tá? Você pode ver de perto, Gá, que ela nem é totalmente... Tá vendo que tem umas partes que nem estão tão queimadas, ó? Sim, sim. Essa parte mais clara. Enfim, gente, quais os benefícios dessa casca de arroz? Vai deixar a terra soltinha. Como ela é carbonizada, ela é rica em o quê? Nitrogênio. Carbono. Carbono. O carbono, ele vai reter as impurezas, então ele serve até para filtrar a água, Sim. tá? Então, assim, tudo que é de tóxico para a planta, ele absorve. Então, a planta fica com coisas boas disponíveis para ela. Um outro benefício, a casca de arroz deixa as plantas mais fortes, porque é rica em silício. Então, elas ficam mais resistentes contra doença, contra pragas. Então, antes de falar o ponto negativo dela, que para mim só tem um, que nem é tão negativo assim, ela, como eu falei então, vai deixar a planta mais forte, vai deixar a planta com menos chance de pegar doença, planta mais resistente e vai filtrar, ele vai pegar para ele as impurezas do substrato. Mas ao mesmo tempo, a casca de arroz também retém adubação.
Então isso é bom porque a planta fica adubada por mais tempo, Certo. certo? E como que a gente deve usar? Depende muito do tipo de planta. Então assim, vamos começar pela suculenta, Gabriel? Certo. A gente vai plantar essa suculentinha aqui, ó, nesse vasinho. Então a gente vai pegar uma medida de terra. Essa aqui é uma terra lá da minha horta, então deixa eu separar aqui. Uma medida de terra e a gente vai pegar uma medida de casca de arroz carbonizada, ó, meio a meio. Esse aqui... Então é 1 para 1. 1 para 1. Para plantas que não gostam de ficar encharcadas, tá? Suculenta, por exemplo. Suculenta, rosa do deserto, flor de cera, ó, porque a flor de cera acumula água na folhagem. Então ela precisa que a água passe e vá embora mais rapidamente. Então, para esse tipo de planta, a gente faz assim, ó, meio a meio, completa o vaso com esse substrato, põe a mudinha e vem com mais substrato. Pronto, gente. Assim que a gente usa para suculentas, para rosas do deserto. Eu tô fazendo esse vídeo com foco na casca de arroz, tá? Por mais que ela também seja uma adubação, pode colocar seu adubinho no substrato, conforme a gente vai falando aí nos vídeos, tá? Certo. Mas o principal assunto desse vídeo é a drenagem. O substrato ele vai ficar permeável. Então aqui tá plantada a suculenta, você pode regar sempre que isso aqui estiver seco. Então, no caso, para suculenta, rosa do deserto, flor de cera, é 1 para 1. 1 para 1, certo? Que tipo de planta, de flor, então, que a gente não vai usar 1 para 1? Filodendro, porque o filodendro, ao mesmo tempo, esse aqui é o filodendro Birkin. Gosta olha de uma que coisinha lindo. mais úmida. Por mais que o filodendro não goste de ficar encharcado, porque senão ele vai ficar assim, ele gosta de água. Então a gente faz diferente, 2 medidas de terra para 1 medida de casca de arroz, Tá, certo? então é 2 para 1. Então aqui, ó, aqui tá meio a meio. Eu pego mais 1 medida de terra, porque vai reter mais água. Então ao mesmo tempo em que ele vai ficar soltinho, eu acho que deu para entender então, né? Deu. Planta que não gosta de ficar encharcada, suculenta, rosa do deserto, flor de maio, que também é uma suculenta, cacto. Você pode usar meio a meio, metade de terra e metade da casca de arroz carbonizada. Plantas que gostam de mais água, como é o caso dos filodendros, olha que coisa linda esse aqui, ó, que é o filodendro costelinha. Você pode usar 2 medidas de terra para 1 medida da casca de arroz. Certo. Outro uso dela, que é maravilhoso, aqui nesse vaso eu fiz a minha cobertura com casca de pino, certo? Certo. Mas ela é ótima para isso aqui, gente. Para você fazer cobertura de vaso, essa cobertura morta, sabe? Cobertura seca. Por quê? Porque vai afastar inseto. Então, se você tem problema no seu jardim com os insetinhos, sabe aqueles vasos? Aquelas mosquinhas que tem geralmente em vaso. Gente, eles não gostam do cheiro. Isso aqui tem aquele fungo que é o fungo Gnats, que ele bota ovo dentro da terra. Ele não vai conseguir se você colocar isso aqui como cobertura no vaso. Aqui vocês podem ver que eu coloquei argila expandida, ó. Eu também posso vir aqui e colocar casca de arroz, tá? É uma ótima cobertura seca, porque evita inseto, evita lesma e caracol. Então, para quem tá com problema aí de lesma, espalha uma camada de casca de arroz que elas não... Primeiro que elas não gostam do cheiro. Depois que elas não conseguem se movimentar aqui. Certo. Então, gente, é maravilhoso. Outro uso dela. Se eu pego um galinho dessa planta e coloco só na casca de arroz, o que vai acontecer, Gabriel? Eu falaria que não ia enraizar. Vamos ver? Eu já peguei aqui, Você gente. já fez o teste já? Ó, é um ótimo substrato pra gente fazer estaca. Peraí que eu vou lavar para vocês verem. As plantas enraizam facilmente somente na casca de arroz. Então, ela é ótima pra gente enraizar a estaca, pra fazer mudinha. Só que tem um porém que agora é o ponto negativo. Ela não retém água, não retém quase nada de água. Então isso é muito bom porque a planta não vai encharcar, a estaca não vai apodrecer. Então regar todo dia. Regar sempre que estiver seco. Rega diária pra mim aqui, que é calor. Eu rego todos os dias as minhas estacas. O benefício é, elas não encharcam e sempre enraizam. E é um processo mais rápido ou isso não teve diferença? É mais rápido porque vai ficar mais nitrogênio disponível e vai ficar uma umidade controlada. Como ela não retém água, a gente que vai regar, né? Então a planta não encharca, ela não vai apodrecer, como muitas estacas que a gente faz que apodrecem, você pode fazer só na casca de arroz. Mas você também pode fazer no substrato que a gente faz, uma medida de terra, uma medida de casca de arroz. Mas isso aqui não pode faltar na sua casa, gente. Tem mais benefício, tem alguma pergunta? Por enquanto não, vamos indo. Eu vou desplantar essa aqui que eu vou mostrar pro Gá. Vocês imaginem um vaso grande que a gente coloca no fundo argila expandida, certo? Certo. Você pode substituir pela casca de arroz. Gente, muita gente fala palha de arroz, mas na verdade é a casca mesmo. Então embaixo você faz a drenagem com a casca de arroz, vem com o substrato
e aí você planta sua mudinha. Isso aqui nunca vai encharcar, sua planta verdade. sempre vai ficar bonita e o vaso vai ficar leve, mais um benefício. Então, vamos replantar essa flor de maio aqui, enquanto o Gá faz mais perguntas, se ele tiver. Tem restrição para alguma planta? Não, não pode pôr a casca de arroz em tal planta. Eu Tem uso em alguma? todas, até nas orquídeas dá pra usar, é porque as minhas eu cultivo em brita. Mas quem cultiva no substrato próprio para orquídea, que é casca de pino, certo? Certo. Pode usar, gente. Tem muito produtor que só faz orquídea, até as phalaenopsis, só na casca de arroz. Ou na casca de arroz com adubo, ou na casca de arroz com perlita, é maravilhoso. Então, para eu salvar uma plantinha que está assim feia, a gente tem que tirar ela do vaso e a gente vai refazer, ó, o substrato aqui. Então, No caso da flor de maio, 1 para 1. 1 para 1. Então, vamos jogar aqui, ó, uma medida de terra, uma medida de casca de arroz. O que acontece, Gá, se a gente exagerar na medida de casca de arroz? Aí eu acho que ela vai secar muito rápido. Ela seca muito rápido. Tem rosa do deserto, então, gente, é o que eu falo, a gente tem que fazer experiência, não é o que a gente... Eu tô falando uma coisa, mas vocês precisam filtrar o que vocês ouvem. Porque por mais que eu esteja falando que é meio a meio para rosa do deserto, tem umas minhas que estão em vaso de barro, então eles secam mais facilmente. Nesse caso, eu venho com menos casca de arroz e mais terra, para reter mais água. Então, tudo é uma questão de você tocar na terra, de você sentir o seu substrato, ó. Esse aqui tá bem soltinho. Então a gente coloca no... Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, que coisa horrorosa. Isso aqui nenhuma planta vinga. É muito difícil uma planta vingar nessa terra ruim. Então, ó, no fundo do vaso, casca de arroz. Eu venho aqui com o meu substrato, ó. Isso aqui para fazer muda é uma beleza, por quê, gente? Porque ela deixa a planta firme. Ela, por mais que ela seja levinha, ela não se decompõe rapidamente, ó. Ela não desfaz, não é aquela coisa que compacta depois de um tempo, ela sempre vai ficar soltinha. E ela, por mais que seja leve, ela deixa a estaca firme, sabe? Certo, deixa o galinho firme. Então a gente planta aqui a muda, ó. Essa muda agora, ela vai enraizar, que é uma beleza, e eu vou mostrar para vocês o desenvolvimento dela depois. Plantada aqui, a gente vai regar sempre que tiver seco e deixar na luminosidade adequada para cada tipo de planta. Flor de maio, meia sombra, filodendro, sombra, meia sombra, tá? Então depende da planta. Uma outra coisa muito legal que a gente pode fazer é mudinha de suculenta pela folha. Ó, coloquei somente casca de arroz, venho aqui na minha suculenta, pego uma folhinha, que vai virar mamãe, e deito aqui, ó. Só assim, gente. Daqui vai sair um bebezinho e, ó, posso fazer com várias folhinhas, tá? Então, somente a casca de arroz, para quem gosta de fazer muda de suculenta, maravilhosa. E é fácil encontrar? Casca de arroz carbonizada. Vamos ali fora que eu vou mostrar a loucura que eu fiz. Normalmente a gente acha em loja de planta, em agropecuária, mas a gente sempre acha saco pequeno. Então eu falei, quer saber como eu uso muito? Falei, gente, eu preciso de mais quantidade, eu tô com Ele é muita... pouco exagerado, viu, gente? Como é que é? Você é pouco exagerado? Gente, eu comprei 200 litros. Sabe quanto que eu paguei? Vou falar pra vocês. Comprei na internet, paguei R$ 40 em cada saco. Então aqui, 200 litros saiu por R$ 80, aproximadamente, porque tem frete e tudo mais. Então, procurem na internet que vocês acham. Eu vi a quantidades menores, muito mais caras, mas é uma questão de pesquisar. Quem quiser me manda aí no comentário que eu deixo o link de onde eu comprei, tá bom? Porque o que é bom tem que ser divulgado. Então, gente, isso aqui, mostra aqui dentro, Gabriel, que maravilha. Vai ter casca de arroz até a próxima geração. Juro por Deus que isso aqui na minha mão acaba rapidinho, gente, porque eu tenho muita planta. Eu acho que eu falei tudo. Ah, tem mais uma coisa. Ela tem o pH neutro. Então ela mantém ela deixa o substrato neutro com relação à acidez e salinidade. Vamos falar de uma forma mais simples, né? Eu ia perguntar, falei, isso quer dizer o quê? Que ela não vai deixar seu solo ácido, nem alcalino, e também não vai deixar a sua terra salgada, porque não é cinza, tá? É casca de arroz. Ela deixa o pH neutro. Isso não significa que ela vai atuar, para quem entende, gente, ela não vai atuar como um calcário, mas é mais um benefício da casca de arroz.
Se eu fosse vocês, eu compraria para usar em toda a planta, Não porque precisa ser 200 litros, viu, gente? depende muito da quantidade de planta que você tem. A terra fica bem sequinha. Se você fala assim, Henrique, eu tô usando casca de arroz, mas eu não tô dando conta de regar tanto, diminui a quantidade de casca de arroz, tá? E aí você vai conseguir um substrato que retenha mais água. Você pode acrescentar vermiculita. E mesmo assim ficando soltinho, né? E mesmo assim vai ficar soltinho, que é o que interessa. Ele precisa ter ar lá dentro para as raízes conseguirem andar. Como é levinho, as raízes fininhas conseguem enraizar facilmente. Não vai dar bichinho, as plantas vão ficar mais resistentes. Enfim, gente, acho que foi isso, né? Eu acho que foi isso. Espero Deu pra entender. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like nesse vídeo se você gostou. E agora eu vou me divertir replantando um monte de planta, que quando eu não tinha casca de arroz, eu usei isopor. Então vamos trocar. Um beijo, viu, gente? Até amanhã. Beijo. Tchau.